que essa perca de mandato, que até onde caminha, deve acontecer? É uma forma de calar a sua voz também? Deve acontecer? É uma possibilidade. Foi repassado por 13-5, né? É. Acho que foi mantido, não sei, por 13-5 agora, não foi? Esse processo é o seguinte, ele passa primeiro pelo Conselho de Ética, já perdi. Depois tem um recurso à Comissão de Constituição e Justiça, já perdi. Aí depois tem a votação no plenário da Câmara. É essa que ainda não aconteceu. Falta. É a que falta. É a última também? É a última. Essas são os próprios companheiros ali da casa que vão... São todos os deputados federais. Isso, e você tem que ter direito a votar. É uma margem... esqueci o termo, mas tem que ter... É uma maioria qualificada. Isso, maioria... Eles têm que botar 257 votos sim pela cassação. De 513. De 513. Se tiver 257 dizendo caça, você já tem uma ideia de quantos estão junto com você? Vou te responder essa pergunta de uma maneira que não é tão exata como eu gostaria. Se hoje a vontade individual dos parlamentares fosse o que se expressasse nos votos, eu diria inclusive que muito provavelmente eu não seria cassado. Porque eu recebo contato de deputado de esquerda, de direita, do centrão, que fala assim, é injusto, é desproporcional o que estão fazendo contigo. No entanto, o Lira está irredutível. Que é o ex-presidente da Câmara. Agora, o Lira estar irredutível não seria o suficiente para me caçar, que é um cara. E aí volta ao conjunto das perguntas anteriores que vocês fizeram, né? Então por que ele tem tanta força? Porque ele é uma representação do poder oligárquico dentro do espaço do parlamento burguês. É um cara que ele hoje controla bilhões de reais. Nós não estamos falando mais nem em milhões. Nós estamos falando de bilhões de reais controlados por ele, né? Naquilo que ficou chamado como o escândalo do orçamento secreto. Por que você está sendo caçado? Por isso, por causa do Lira. Sem medo de errar. Não tem nada a ver com um militante do MBL. Aquela foi a desculpa. Isso é uma desculpa. É a desculpa. O MBL é o sócio minoritário dessa história. Eles não teriam... Você acha que foi combinado aquilo lá? Não posso afirmar que foi combinado deles com o Lira numa conversa prévia, mas não duvido de absolutamente nada. Esse sujeito do MBL, que parece que agora até saiu, brigou lá entre eles, ele me atacou em espaços públicos 7 vezes. E aquela vez na Câmara foi a 5ª vez. Naquele dia falando tudo que falou de minha mãe, né? Estão os vídeos aí circulando, né? Chamou de bandida pra baixo. E eu, então, reagi a ele, de fato botei ele pra fora da Câmara. Se você perguntar em off a qualquer deputado da direita, e até da extrema-direita, do centrão, o que eles fariam numa situação parecida, eles vão dizer para vocês que fariam muito pior. E alguns dizem isso fora do off. Você foi ponderado naquele momento. Um deputado que é da bancada da bala, chamado Alberto Fraga, ele foi chamado como testemunha de acusação contra mim no Conselho de Ética. E quando ele chegou lá, o deputado Chico Alencar perguntou para ele, deputado Fraga, se alguém falasse o que falaram com Glauber da sua mãe, o que você faria? O cara era testemunho de acusação. Ele falou, eu botava para fora e cobria na porrada. Ele disse isso nos microfones, mesmo tendo sido indicado como testemunha de acusação. Melhor testemunha de acusação que uma pessoa poderia ter. Se transformou numa testemunha de defesa na prática, né? Você chegou a denunciar o Costenaro na polícia, vez que ele foi atrás de você? Na Polícia Legislativa, naquele dia na Câmara, mas antes disso já tinha um boletim de ocorrência contra ele, feito pelo Fábio, que é coordenador do meu mandato, porque em uma dessas ocasiões ele chega pro Fábio e diz, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Que é Margarida, que tem mais de 70 anos. Na primeira vez... Com que intuito é isso? Não entendi. Com que intuito isso? Dessa frase? Ameaçar. Que isso? Ameaçar. Não, ou seja, botar medo. Botar medo, né? Ou seja, ameaçar botando medo. Sei onde sua mãe mora, né? Fábio foi muito calmo de não ter reagido naquele momento. Na primeira vez que ele chegou
A gente faz toda segunda-feira uma roda de conversa no centro do Rio, no Largo da Carioca, meio-dia. Largo da Carioca, né? É. Lá funciona uma prestação de contas Prestação do seu de mandato. contas, toda segunda-feira, meio-dia. Que tem a ver com o que a gente estava conversando também, o papel do mandato para fora. Sim. Né? Então, a gente bate ponto lá, a pessoa já sabe como Segunda, encontrar. Segunda, meio-dia. Tô no Largo da Carioca. Largo da Carioca. Mesmo quando eu não tô, o mandato tá lá. O pessoal tá tocando, microfone aberto, quem quiser chega, pergunta, fala. E é uma prestação de conta do que rolou na semana em Brasília. Do que rolou na semana, se alguém quiser pegar, me criticar por alguma posição política que eu tenha tido dentro da Câmara. Sério? O pessoal te chama atenção lá com também? Com certeza. Microfone aberto. Já faço isso há mais de 10 anos. Né? E aí, esse sujeito chegou lá, numa primeira vez eu não o conhecia, né? Ele não era conhecido como se tornou depois. No final do encontro, ele me faz perguntas sobre o MST. E eu respondo as perguntas dele. No final, fico sabendo que era do MBL. E a gente foi para uma confrontação verbal. Só que nas redes sociais dele ficou ruim. Que os próprios seguidores disseram, pô, tu foi mal aí, hein? Tu foi mal aí, não sei o quê. Aí, na segunda vez, ele volta mais agressivo. Na terceira vez, mais agressivo. Na quarta, mais agressivo. E foi esse caso do boletim de ocorrência do Fábio. Uhum. Na quinta vez, foi aquela discussão minha com ele dentro do espaço da Câmara. Onde ele diz lá, inclusive, bota um story dizendo missão. Que tinha uma missão na Câmara. E não diz que missão era essa. Mas depois daquele episódio na Câmara, ele se sentiu confortável para mais 2 vezes ir atrás de mim em espaços públicos para fazer o mesmo tipo de provocação. Foram 7 vezes no total. Né? Então ninguém tem que concordar com a minha reação. Agora eu pergunto, Você se arrepende daquele dia lá? Não me arrependo. Agora, se te colocasse em circunstância parecida, você que está me ouvindo, o que você faria, né? O que você faria? Eu não vou dizer que me arrependo, Rodrigão, porque aí eu vou ser hipócrita, né? Minha mãe estava com Alzheimer avançado. Minha referência, amor. Minha mãe faleceu alguns dias depois daquilo ali. Toda vez que eu falo isso, eu fico... Esse sujeito foi confrontado lá se ele queria pedir desculpas a ela pelo que ele tinha feito. E ele disse que não. Aí eu é que vou me arrepender de ter reagido e defendido a honra dela em vida, sabe? Eu fico pensando assim, meu pai, talvez, pô, não dá pra... E eu vou te falar, independente de qualquer coisa, e a gente já pregou isso aqui, quando a pessoa tem uma boa intenção, o diálogo tem que ser mesmo que forte e respeitoso, sabe? Não dá pra você chegar e atribuir coisas familiares a um discurso político, situações pessoais a um discurso político. Isso não foge muito sabe? Da hombridade de cada um. Talvez o que eu me arrependa foi não ter adotado uma medida antes, porque aquilo não surgiu do nada. Uhum. Tem uma história por trás daquilo ali.